fase acontece desde que um novo técnico, se é que a gente pode chamar assim, chegou e venceu 6 dos 9 jogos que comandou o Verdão. Um time que ressurgiu sob o comando de um ídolo. O início do ano foi conturbado. O comando de Roger Machado não empolgava o torcedor. Foi preciso buscar uma solução no passado. E um passado mais que vitorioso. Temos uma grande equipe, temos um grupo, hoje temos uma estrutura que pode nos dar a condição de brigar em igualdade de condições às grandes equipes do Brasil e conquistar um pouco mais de títulos para o Palmeiras. Felipão mudou a cara do Palmeiras. Dentro de campo, um time aguerrido e que vem dando resultado. Prova disso são os números. Em 9 jogos, apenas uma derrota. E ainda assim, quando podia perder, 1-0 para o Cerro Porteño não tirou a classificação do Verdão para as quartas de final da Libertadores. O Palmeiras segue vivo nas 3 competições que disputa. Felipão tem conseguido mesclar os times. O elenco numeroso e de qualidade permite isso. E mesmo em boa parte da competição com o time reserva, o Palmeiras pegou o elevador no Campeonato Brasileiro. Com o técnico, o Palmeiras conquistou 14 dos 18 pontos disputados. Às vezes a gente altere 5 ou 6 posições, nós temos jogadores que jogam muito bem. No último domingo, a vitória sobre a Chapecoense, fora de casa, fez o Alviverde enxergar ainda mais perto a luta pela liderança. Isso porque São Paulo, Internacional e Flamengo tropeçaram na rodada. 6 pontos separam o time de Felipão do líder, o tricolor paulista. Nós vamos disputar, vamos brigar pelo Campeonato Brasileiro, sim. O momento do Palmeiras é o melhor da temporada. Com pés no chão e com a força do elenco, Felipão vem colhendo resultados. Boa fase que faz o torcedor sonhar alto com a tríplice coroa. Será? Será? São tantas perguntas que surgem ultimamente, principalmente porque tá funilando, tá chegando aí a reta final de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. A gente já vem destacando que tem o bloco do G6, que vai se distanciando da galera que está muito apertada, mas uma coisa é certa, Felipão chegou e mudou o Palmeiras. Não pediu jogador, não buscou gente de fora, não pegou aquele que estava no banco por muito tempo e colocou como titular, está trabalhando com as mesmas peças que já estavam lá em campo. Vou reproduzir a mesma pergunta que nós vimos ali e tem na tela, mano, para você. A tríplice coroa. É um trava-língua, isso aí. É um trava-língua. É a fono, tem fono hoje. É uma realidade pro Palmeiras, mano? Olha, Lívia, sim. Por incrível que pareça, o Palmeiras ele pode sonhar com as 3 competições. O Palmeiras hoje ele pode se dar o luxo de colocar um time B para disputar um campeonato brasileiro, porque o time B muitas vezes aí soa até como pejorativo, né? Mas no caso do Palmeiras não é. Porque ele tem um time aí que disputa o Campeonato Brasileiro que não é o time que está disputando a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Esse time do Palmeiras, considerado alternativo, é um time, gente, que tem lá Lucas Lima, é um time que tem Marcos Rocha, é um time que tem o Vitor Luiz, é um time de extrema qualidade. E nas mãos do Felipão, inclusive fazendo comparativo com outro técnico do Palmeiras, o que acabou saindo aí, o Roger, o Felipão, dos jogadores do Palmeiras tem dentro do seu plantel, apenas 5 não estavam sendo utilizados porque estavam voltando de lesões. O Felipão ele roda demais o elenco do Palmeiras. E a boleirada, principalmente aquele cara que muitas vezes está encostado, está desconfortável com aquela situação, aquele cara que não está contente, fala, pô, não jogo, pô, tô aqui, tô escanteado. Na mão do Felipão, não. O Felipão consegue entrar na mente dos jogadores e colocar que o cara é importante. E isso se traduz na prática também quando ele coloca esses caras para atuar. Porque muitas vezes aí o que falta para treinadores brasileiros é personalidade. Chegar e bancar uma situação, falar, é isso que vai acontecer. E o Felipão ele bancou, ele falou, meu time do Campeonato Brasileiro, independente de Corinthians, Grêmio, Flamengo, é esse aqui. E não é um time B porque eu estou desprezando o Campeonato Brasileiro, não, é porque eu acredito em vocês também. Vocês fazem parte de um grupo vitorioso. O Felipão ele coloca esse discurso dentro do grupo e o grupo abraça a ideia do Felipão. Você olha jogadores aí que estão disputando o Campeonato Brasileiro, quando saem dos jogos, fala, pô, agora aí a gente joga. Pô, o Felipão chegou e mudou o ambiente do time. É claro, porque muitas vezes quando era o Roger, ele colocava o mesmo time repetindo atuações aí em Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Você tem um desgaste excessivo do elenco. Você coloca muitas vezes aí um jogador que tem qualidade ali, escanteado mesmo dentro do clube, e o jogador não se sente confortável com essa situação.
Na mão do Filipão, não. E é por isso, Lívia, eu repito, time grande, que faz investimento pesado, tem que ter um técnico proporcional. O técnico não pode chegar menor do que o elenco. É igual você comprar uma Ferrari e procurar promoção de gasolina, querendo achar gasolina no Rio de Janeiro a 2,50. Tem um detalhe, né, mano? Você vê como o Filipão chegou e chegou bem nesse Palmeiras e já tendo que administrar uma fogueira bem grande, porque Felipe Melo no jogo contra o Cerro fez o que fez em 3 minutos. Para muitos, Felipe Melo não estaria nesse jogo contra a Chapecoense. Jogou de titular e jogou bem. Pois é. Você não viu o Felipe Melo chegando de uma forma mais agressiva, mais forte, vibrando na cara do adversário. E lá no jogo do Cerro, o Filipão falou, nós vamos tratar esse cartão internamente. Não vai ser aqui na coletiva de imprensa. Pela postura do Felipe Melo e pelo fato dele manter o Felipe Melo no time titular, mostra que teve uma conversa. O Alexandre Matos também falou que isso ali seria tratado nos bastidores. E a gente sempre questionava a dificuldade de um técnico menos expressão para administrar justamente um vestiário que tem Felipe Melo, que tem Dudu, que tem o Praz, que tem personagens com personalidade e uma longa história, né? Perfeito, Lívia, perfeito. Com relação aí ao que você colocou, eu concordo plenamente. Tem treinadores que, diante dessa situação, ele quer fazer o quê? Média. Porque, por exemplo, foi uma entrada violenta do Felipe Melo e mereceu a expulsão. Ele poderia ter colocado a classificação do Palmeiras em xeque, como ele colocou. Mas o grupo tem pelo Felipe Melo um carinho enorme e um respeito enorme, assim como o Filipão também. Um treinador que quisesse fazer média, qual seria a principal atitude dele? Chegou na coletiva? Olha, não concordo com o que o Felipe Melo fez. É um absurdo. Ele poderia ter colocado a nossa classificação em xeque. Ele vai ser multado pela diretoria. Beleza. Você agradou, teoricamente, a mídia e muitas vezes aí o torcedor que está revoltado naquele primeiro momento. Mas aí você desagrada o cara que internamente representa muito dentro do grupo. E o Filipão é perfeito nesse tipo de situação. Tem aquele lance de família escolar e que o pessoal usa até muitas vezes como um clichê, mas no caso do Filipão não é, cara. Não é. Porque ele abraça o seu rebanho e ele com o seu cajado mágico, ele faz com que os jogadores acreditem no que ele pensa, cara. E o jogador compra a ideia. Esse exemplo do que você deu aí contra a Chapecoense, o Felipe Melo, ele deu assistência para o primeiro gol do Palmeiras, ele cabeceou uma bola na trave. Esse lance aí. Pois é, ele chega na frente do gol ali, deu 2 chutes, um passou muito próximo da trave. Então o Felipe Melo foi um dos melhores em campo. E isso não quer dizer que ele não tenha tomado um puxão de orelha nos bastidores. Ele tomou sim um puxão de orelha e o Filipão precisou fazer isso. Mas o Filipão sabe como fazer. Não é só dar a porrada e deixar o cara ao léu. Ele dá a porrada, mas ele fala, confio em você, você vai ser meu titular novamente. Eu confesso que eu tinha um pouco de dúvida, mano, em relação ao Filipão, porque assim, o Filipão acertou, mas demorou muito para se apresentar, né? Vamos lembrar que foi o assistente que começou a dar os primeiros treinos. E aí o Filipão aposta no Daverson, né? Todo mundo não esperava o Daverson vai lá e é expulso. Sim. Então, a chegada do Filipão causou uma certa desconfiança, mas o Filipão, esse que você falou, ele abraça esse rebanho e fala, vem cá, confio em você, confio em você, confio em você, você vai jogar Libertadores, você vai jogar a Copa do Brasil, você vai jogar o Brasileiro, e todo mundo sabe da sua importância, né? Então é um cara que, além de ter um passado muito bonito com o Palmeiras, bem. Ele é um cara que sabe administrar muito bem o elenco. Isso é muita vivência também, né? Sim. E eu me surpreendi, viu, João? Também não acreditava que o Filipão pudesse voltar a fazer o que ele já fez naquela primeira passagem pelo Palmeiras. Mas o Filipão, a cada partida que o Palmeiras tem feito, o Filipão vai mostrando aí que ele foi fundamental nesse crescimento do Palmeiras. O Palmeiras era um grande time aí que possuía jogadores aí que poderiam fazer a diferença, mas nas mãos do Roger Machado não estava de fato convencendo ninguém. Mano, nós falamos aqui de 3 títulos. Melhor do que tríplice, né? Não trava a língua. Não trava a língua. Tríplice. Se você tivesse que tirar o escorpião do bolso, pegar aquela grana que você guarda aí, deve ter uns 5 anos já, e tivesse que apostar, qual título você apostaria para o Palmeiras esse ano levantar a taça? Plano A do Palmeiras que é a Libertadores. Libertadores? Libertadores. Eu acho que o time do Palmeiras aí, ele tem um foco muito grande aí nessa competição. Não que ele esteja abdicando da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Ele tem força para lutar nas 3. Mas o Palmeiras, do jeito que ele está empenhado, por ter um técnico que é copeiro, é o estilo que o Filipão gosta. E é aquele cara que, sabe, gosta mesmo desse tipo de competição, aquele lance de guerra em campo e etc. Eu acho que o Palmeiras é o grande favorito da Libertadores. Depois dessa classificação diante do Cerro, poderia ter sido mais fácil, foi tumultuada como é que foi. Bom, nós estamos destacando o Filipão, que mudou o Palmeiras. Daqui a pouquinho nós vamos destacar o técnico Cuca, que vem mudando